Pessoal, na última aula eu falei sobre Carlos Magno e sua contribuição, sua importância para a história da igreja. Eu afirmei que, se não fosse por Carlos Magno, muito provavelmente a igreja cristã hoje seria bem menor e bem diferente, né? Ou seja, estaria talvez aí em menos países, menos regiões, né? Talvez não fosse assim da envergadura que é hoje, não tivesse essa envergadura. Hoje a Igreja Católica está no mundo todo, mas você também tem a Igreja Protestante, nas suas mais variadas denominações. Você tem a Igreja Ortodoxa, etíope, copta, russa, armênia, né? Grega e por aí afora. Então o que acontece? Acontece que o fato é que a Igreja cristã, a cristandade, ela só tem a configuração que tem hoje. Ela só atingiu os espaços da forma tão vasta como atingiu hoje. Ela só detém o poder social, político e econômico e cultural, claro, que detém hoje porque existiu uma pessoa chamada Carlos Magno. Claro que sob a ótica espiritualizada cristã, nós entendemos que Jesus é o Senhor da igreja, né? Deus é o Senhor da igreja e ele apenas teria usado Carlos Magno para fazer a sua obra, como também teria usado Constantino e qualquer outro homem. A gente vê isso na própria Bíblia, né? Deus usando poderosos governantes na própria Bíblia, como foi o caso de Nabucodonosor, por exemplo. Ciro é um outro exemplo. Então não é nenhuma novidade para quem lê Bíblia que Deus usa os governantes, né, e os governos para fazer crescer o seu evangelho, a sua pregação, a sua doutrina, a sua vontade. Isso não é novidade. O que eu quero trazer aqui, o que eu trouxe, aliás, na última aula, como uma certa novidade, pelo menos para quem não leu, não conhece esse capítulo da história da igreja, é que para que esse plano acontecesse, para que, dito de outra maneira, para que o evangelho, né, para que o cristianismo alcançasse tantos territórios, alcançasse, portanto, tantas pessoas e modificasse a vida de tanta gente em tantos lugares, foi preciso que o dízimo se tornasse obrigatório, né? E eu falei isso no último vídeo. Nas circulares de Herstal, o Carlos Magno vai, entre outras coisas, mandar que a partir de então, 779, depois de Cristo, o dízimo se tornasse obrigatório. Dízimo de tudo, bens, colheita, dinheiro, qualquer coisa. E aí, graças a esse dízimo obrigatório, a receita da igreja, barra do império, Sacro Império Romano Germânico, multiplicou várias vezes, porque até quem não era cristão deveria dar o dízimo. Lembrando que até ali, até aquele momento, o dízimo era uma questão interna da igreja, portanto, quando cobrada, internamente apenas. E, inclusive, quem não era cristão não precisava dar, por óbvio, né? É uma questão interna, então quem não é de dentro da igreja não tem que dar o dízimo. Quando o Carlos Magno oficializa e manda que todos os habitantes do seu império passem a dar o dízimo obrigatoriamente, inclusive sob pena de ser severamente punido, inclusive com a vida, gostando ou não, a pessoa deveria dar o dízimo por conta desse medo também, essa obrigatoriedade. Quando isso acontece, aí realmente a igreja amplia em muito o seu poder e o império também, a tal ponto de possibilitar as vitórias de Carlos Magno, né? Possibilitar, por exemplo, ele usava os cavalos da igreja. A igreja tinha fazendas, herdades, cuidava de animais, muitos animais, muitos cavalos eram usados em batalha. Até padres iam para a guerra, né? Eu já falei isso aí. Você tem até algumas séries de televisão da Netflix, O Último Reino, The Last Kingdom, que retratam isso, ou então os Vikings, né? Também da Netflix, também retrata isso aí. Então o que acontece? Acontece que, graças a essa contribuição, assim, no mínimo estranha, né, de Carlos Magno, essa junção, esse namoro entre Estado e Igreja, que o Evangelho pôde chegar, por exemplo,
não só em toda a Europa, mas também, por exemplo, na América, né? Então, assim, eu terminei esse vídeo dizendo que se você vai à igreja hoje, agradeça a Carlos Magno. Por quê? Porque graças a... Agora até quero fazer um raciocínio na mão contrária para que você... para a gente repetir o que a gente disse no último vídeo, só que partindo do fim para o começo, na mão contrária. Vamos lá, o raciocínio é o seguinte. Se você vai à igreja hoje, é porque o Brasil é um país cristão, ou que permite, né, o cristianismo. Se você conhece a Bíblia e vai à igreja hoje, é porque o Brasil é um país assim. Se o Brasil é um país que permite o cristianismo, é um país cristão, é porque ele foi colonizado por cristãos. Todo mundo sabe disso. Se ele foi um país colonizado por cristão, isso se deve ao fato de os seus colonizadores também serem cristãos, os portugueses, no caso. Se os portugueses se tornaram cristãos, foi porque os fundadores de Portugal, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os reis católicos, só puderam formar o reino de Portugal porque eles venceram, expulsando os omíadas, venceram os muçulmanos, venceram os islâmicos, né? Os exércitos do califa. E só puderam vencer e expulsar esses exércitos, caso contrário seriam um país muçulmano, como a Arábia Saudita, Irã, talvez, só puderam expulsar esses exércitos porque antes disso outros governos, outros reinos da Europa fizeram resistência também. Na França, por exemplo, o próprio Carlos Magno, se você for remontar até a raiz disso aí, você vai chegar até Carlos Magno no século VIII, quando ele estrutura a Europa politicamente, financeiramente, culturalmente. É um renascimento carolíngio, não apenas a parte financeira ibérica, mas também cultural. E nesse renascimento carolíngio, o Estado, representando o Estado, o poder secular, dá as mãos ao poder eclesial, espiritual, religioso, representado ali pelo Papa. Quando eles fazem esse namoro, né, esse acordo, dá muito certo para ambas as partes, por isso que durou 45 anos, e continuou depois da morte de Carlos Magno, né, com um aumento ainda maior do poder do Papa, a ponto de o Papa, após a morte de Carlos Magno, herdar essa função capitular, né, ou seja, de cabeça, essa função pivotal, de ser o pivô de todos os acontecimentos, né? Todos os reinos, todas as diferenças se resolviam na Igreja Católica, se resolviam ali no escritório do Papa. Ele era a cola, a argamassa, que mantinha tudo mais ou menos homogêneo e pacificado. É claro que outras guerras continuaram, né? Tantas outras guerras aí continuaram dentro da própria Europa, ao longo dos séculos, mas assim, o gabarito estava ali, né? A forma estava ali, o molde já estava feito. Não fugia tanto assim desse molde. Quando alguma coisa escapulia, logo voltava a esse gabarito, a esse molde. E esse molde foi criado por Carlos Magno, e claro, com a ajuda da Igreja Católica. Então, veja que eu fiz um raciocínio inverso, né, de dedução, né? Então eu fui voltando no tempo até chegar a Carlos Magno. Poderia até voltar até Constantino, inclusive, sem dúvida nenhuma. Eu posso dizer que se você vai à igreja hoje, agradeça a Constantino, claro. Mas isso já é falado nas faculdades de teologia. Não assim, se você vai à igreja, agradeça a Constantino. Mas fora das faculdades, eu já ouvi várias vezes na internet e tal, o pessoal foca muito no Constantino e esquece do Carlos Magno. Então, assim, sem Constantino, imperador romano, e sem Carlos Magno, imperador franco, você e eu hoje, muito provavelmente, não seríamos cristãos e não teríamos uma igreja para congregar. Ou
até, quem sabe, não haveria cristianismo no Brasil. Nós seríamos, de repente, um país de matriz muçulmana, visto que só somos de matriz cristã, porque nossos colonizadores também foram. Mas se Portugal não tivesse expulsado, né, os mouros, a Espanha a mesma coisa, se isso não tivesse acontecido, ou seja, se Carlos Magno e outros reis após ele não tivessem vencido os exércitos muçulmanos, hoje nós, quando digo Brasil e América do Sul como um todo, nós seríamos muito provavelmente um país com maioria muçulmana. Então, volto a repetir, já mostrei no último vídeo, detalhei um pouco melhor aqui através de um raciocínio lógico com vocês neste vídeo. Volto a repetir, se você vai à igreja, se você tem uma Bíblia, se você é cristão, agradeça a Carlos Magno, agradeça a Constantino, ou seja, agradeça a dois homens políticos, sanguinários, matadores, reis, nobres e muito inteligentes. Por que eu digo, coloco nesses termos? Porque soa estranho, né? Você ter que agradecer alguém que não é um padre, não é um pastor, não é um bispo, não é? Não tem a Bíblia na mão, não está vestido de terno e gravata, não é isso? Não é um Martin Luther King, não é um papa. Pois é, mas esses também deram a sua contribuição. Mas eu ouso dizer que as maiores contribuições que o ser humano já deu para a manutenção da igreja, enquanto instituição de sucesso que ao longo de milênios, foram, né, dadas, algumas dessas contribuições foram dadas por pessoas de espada, pessoas bélicas, pessoas não sacerdotes, algumas até tardiamente convertidas, né? Talvez até nem tão convertidas assim ao próprio cristianismo, já que Constantino se batizou, segundo conta a história, já quase que no leito de morte, né? E olha a contribuição teológica que ele deu. Ele presidiu o Concílio de Nicéia. Se você serve a um Deus triuno, se você acredita na Trindade, né, que é uma doutrina que não está expressa claramente na Bíblia, está implícita na Bíblia, se você acredita num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, agradeça a Constantino. Claro, aos bispos que também estiveram presentes no Concílio de Nicéia, mas você também tem que agradecer, entendeu, a Constantino, porque ele comandou esse concílio, entendeu? Então, mesma coisa, se você tem uma igreja para isso, se você tem uma Bíblia para ler, agradeça a Carlos Magno, porque se não fosse ele ter dado o molde que a Europa tem até hoje, não haveria, por exemplo, a escolástica. A escolástica depende, ou dependeu, diretamente da existência de mosteiros, monastérios, para que os monges da escolástica viessem a ser o que eles foram, de dinheiro, para sustentá-los, para expandir o negócio, né? E esse dinheiro veio de onde? Veio dos dízimos. Dízimos cobrados de maneira obrigatória. Ah, mas não está na Bíblia. Claro que não está na Bíblia. Na Bíblia está que você tem que dar com alegria. Mas o Carlos Magno, ele mandou dar na marra, você gostando ou não, sendo cristão ou não. E inclusive, se não desse, poderia morrer. Quem vai dizer isso? Eu boto na tela aí esse texto da inteligência artificial para você ler, né? Dê um tempinho para você ler. No próximo vídeo eu vou ler na íntegra esse texto aí. Vou voltar aqui, ó, na tese de 244 páginas. Tô abrindo aqui para você ver, da Carolina Gual da Silva, lá da Unicamp, tá? Solver o débito divino, dízimos, jurisdições e espaços de autoridade, séculos XII e XIII, ou seja, eu vou já após Carlos Magno, né, eu vou avançar um pouquinho para dentro da Idade Média, pós era carolíngia, e vai ser muito interessante. E vou também entrar aqui nessa página da história das religiões, e vou abordar também a questão do dízimo pelos padres apostólicos, tá? Também vou trazer um pouquinho, e
vou lá no esse print que eu dei aqui da página do volume 2 da História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Rhodes, tá? E é isso. E também na Wikipedia, né, que eu já mostrei aqui, também fala sobre o capitular de Herstal. Então depois eu vou ler, eu já expliquei no vídeo passado, dei mais uma penteada agora, e depois eu vou voltar indo nos documentos, aos documentos, para ler com vocês na íntegra, tá? Então, fique conosco aí, no próximo vídeo a gente vai voltar neste assunto para dar continuidade. Veja como é importante estudar de maneira isenta, né? Hoje, portanto, se você tem um amigo cristão, se você vai a uma igreja, se você começa a conversar ali no cafezinho sobre qualquer coisa sobre igreja, Bíblia, né, religião cristã, você já sabe que tudo isso, todos esses assuntos, não importa qual seja o assunto, praticamente todo ele, né, qualquer que seja, só está sendo travado ali naquele cafezinho, só existe neste mundo porque lá atrás uma pessoa chamada Carlos Magno, né, fez o que eu já disse aqui que fez, neste e no vídeo anterior, e possibilitou hoje tudo isso existir. Inclusive, a sua fé ser cristã dependeu também de Carlos Magno, né, dependeu também, enfim, de Constantino. Claro que também dependeu, a consequência de uma série de atuações de missionários, de mártires, de toda a história da igreja. Ela é seriada. O que é uma coisa? O que é uma história? A história, ela é uma coisa seriada, ou seja, um após o outro. Se você tira um dia da história da igreja, o dia seguinte poderia não ter existido, concorda comigo? Então, você não pode retirar nenhum dia, nenhum ato da história da igreja de dentro dela e fingir que ele não existe. Nós hoje somos, enquanto cristãos, né, igreja, nós somos caudatários, consequências diretas ou indiretas de cada um desses atores da história da igreja, de cada um desses dias da história da igreja, de cada uma dessas ações da história da igreja, né? Eu aqui estou trazendo dois desses motivos, dois desses fatores, graças aos quais nós somos o que somos hoje e podemos ir à igreja, né? Que foram Constantino e o Carlos Magno. Mas tantas outras pessoas, de dentro ou de fora da igreja, bélicas ou não, pacíficas, né, também fizeram uma série de coisas no campo do saber, no campo político, né? E nós hoje agradecemos a elas, a Deus sobre todas as coisas, e a elas também. Mas eu só quis trazer aqui a questão do Carlos Magno, porque ela não é contada, não é trazida para ninguém, né? E para que você hoje faça uma reflexão, caramba, será que é tão novidade assim a igreja se juntar ao Estado? Caramba, isso que eu estou fazendo hoje aqui, indo para minha igreja, pegando a minha Bíblia, isso eu devo a uma pessoa que matava a gente e que presidia os concílios, não sendo sacerdote, e mandava e desmandava na igreja. E inclusive matava, punia e até matava as pessoas que não orassem o Pai Nosso, nas vezes diárias que ele estipulava, ou enfim, não tivesse uma ou duas atitudes assim, de etiqueta religiosa dentro do império, né? Matava. Né? Se você não desse o dízimo, morria, meu filho. Hoje eu fico vendo um monte de gente aí que não dá o dízimo, reclamando. Eu não dou, né? Mas eu digo assim, algumas pessoas que não dão o dízimo ficam reclamando que tem que dar, às vezes reclamam de maneira velada, porque o pastor delas não vem matá-las, né? Se elas disserem que não vão dar. Na época de Carlos Magno, se você não desse o dízimo, você morria, ou era severamente punido, né? Então, claro, porque o dízimo era estatal, não apenas eclesial. Pessoal, então até o próximo vídeo, se Deus quiser.